até o versículo 49. Lucas 24, a partir do versículo 44 até o 49, diz assim a palavra do Senhor. A seguir, Jesus lhes disse: são estas as palavras que eu vos falei, estando ainda convosco. Importava que se cumprisse tudo o que de mim está escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então lhes abriu o entendimento para compreenderem as Escrituras. E lhes disse: assim está escrito que o Cristo havia de padecer e ressuscitar dentre os mortos ao terceiro dia, e que em seu nome se pregasse arrependimento para a remissão de pecados a todas as nações, começando de Jerusalém. Vós sois testemunhas destas coisas. Eis que envio sobre vós a promessa de meu Pai. Permanecei, pois, na cidade, até que do alto sejais revestidos de poder. Amém. O título do sermão desta noite é: Jesus exalta as Escrituras. Todos os homens, eles têm prioridades, têm suas coisas valiosas, aquelas pérolas de grande valor. E essas preciosidades, elas mudam com o passar do tempo. Quando somos crianças, as nossas prioridades eram os nossos pais e depois os brinquedos. Então vamos crescendo, nos tornamos adolescentes, as prioridades mudam um pouquinho. Os meninos querem ser super-heróis, Batman, He-Man, Fantasma, e as meninas querem ser as mais belas, Cleópatra, Rainha de Sabá. E à medida que crescemos, nos tornamos jovens, as prioridades começam a mudar. E agora queremos ser reacionários, queremos ser rebeldes. Mas para frente, as prioridades começam a mudar novamente. Queremos casar e queremos ter filhos. E à medida que o tempo passa, queremos nos estabelecer, ser alguém, ter posses, ter isso, ter aquilo. Quer dizer, os valores se alteram à medida que o tempo passa. Em cada idade nós temos valores diferentes, prioridades diferentes. Deus também tem a sua prioridade. Deus estabeleceu um dia a sua prioridade. A diferença da prioridade de Deus para nós é que a prioridade de Deus não muda. É uma só, desde o começo até o fim. A prioridade de Deus é apenas uma. É a sua preciosidade. E essa preciosidade é a sua palavra. Nada é mais precioso para Deus do que a sua palavra. A Escritura afirma que a palavra de Deus é viva e eficaz. João a chamou de o Verbo e disse: e o Verbo se fez carne. Quer dizer, João identificou o Verbo com o próprio Filho de Deus, porque quem se fez carne foi o Filho de Deus, que é chamado de Verbo. O Verbo é a palavra. Jesus certa vez disse: olha, passarão céus e terra, mas não passará um i ou um tio da palavra sem que tudo se cumpra. O próprio Deus afirmou: eu velo sobre a minha palavra para cumpri-la. Assim, nada é mais importante para Deus do que a sua palavra. Nada é mais prioridade para Ele do que a sua palavra. O contexto da nossa passagem: Jesus ressuscitou naquele primeiro dia da semana, 3 dias depois de ter sido crucificado e morto. Naquela mesma manhã apareceu a Maria Madalena. À tarde, quando aqueles 2 discípulos iam de Jerusalém para Emaús, cabisbaixos, porque o Senhor morreu na sexta-feira e até hoje não apareceu ressurreto. E eles disseram: vamos embora para casa. E foram embora para casa, fecharam a bodega e vamos embora para casa. E Jesus se aproximou daqueles 2 discípulos e ia conversando com eles. Eles não perceberam, até que chegaram na aldeia de Emaús e convidaram aquele estrangeiro para entrar e pernoitar, porque já era tarde. E quando estavam na mesa tomando uma refeição, no partir do pão, eles reconheceram que era Jesus. E Jesus desapareceu repentinamente da presença deles. E eles, eufóricos, voltaram para Jerusalém para dar aquela nova alvissareira aos apóstolos, porque reconheciam que os apóstolos precisam saber disso. E eles não consideraram os perigos da hora, não consideraram a estrada, o cansaço,
porque já tinham ido de Jerusalém para Emaús, voltaram, irmãos, num pé que foram, voltaram. Quando chegaram em Jerusalém, reuniram com os apóstolos e estavam contando exatamente todo o processo da caminhada deles para Emaús naquela tarde, e como aquele estrangeiro se aproximou e fez uma exposição da palavra de Deus usando todo o Antigo Testamento, que eles ficaram maravilhados, e era alguém que eles não conheciam, e depois disseram que reconheceram ser Jesus, quando estavam tomando uma refeição e Jesus partiu o pão, e eles ficaram tão eufóricos que voltaram imediatamente para Jerusalém para contar aos apóstolos. Quando eles estavam contando, Jesus surge no meio deles, a sala fechada, todos os apóstolos com medo dos judeus, as portas trancadas. Qualquer pessoa que batia, primeiro era investigado pelo olho mágico, que não havia, para ver se podia entrar, para ver quem era, para ver se era inimigo ou não. Mas Jesus de repente apareceu no meio deles, de forma extraordinária. E como Jesus não bateu a porta, não passou pela janela, e simplesmente apareceu naquele ambiente, e eles pensaram que tratasse de um fantasma. E Jesus os acalmou, deu provas suficientes que não era um fantasma, que era ele mesmo, mostrou-lhes as mãos e os pés, as marcas dos cravos, pediu que eles o apalpassem, e eles ainda ficaram duvidando. Depois Jesus apresentou a prova da comida, comeu uma refeição, para provar que era uma pessoa mesmo de carne e osso, porque um espírito jamais faria uma refeição, porque não tem os elementos de mastigar, de digerir e tal e tal. E depois disso, depois de dar todas essas provas, Jesus lhes deu instruções acerca da importância que ele dava à Escritura. E que isso deveria ser uma característica em todos eles, na verdade em todos os crentes de todas as gerações. Como vimos na leitura da nossa reflexão, Jesus, ele viveu em torno da Escritura, falava a Escritura, agia pela Escritura, reagia pela Escritura, se movia pela Escritura, ensinava a Escritura aos apóstolos, ensinava a Escritura às multidões. Ele viveu, ele morreu e ele ressuscitou segundo as Escrituras, podemos dizer assim. Então agora, Jesus ressurreto, e muito perto de ser assunto aos céus, ele reúne seus apóstolos ali e exalta as Escrituras, coloca a Escritura no mais alto ponto e ensina isso àqueles crentes ali. Então o que vemos no texto que lemos é uma explosão da valorização da palavra de Deus feita por Jesus, mostrando o quanto ela é prioridade para ele, mostrando o quanto ele sempre dependeu dela, agiu por ela, e o quanto de importância ele dá à sua palavra em todo o tempo. Então, com esse título, Jesus exalta as Escrituras, nós teremos as lições contidas aqui no texto, e introduziremos cada lição com a seguinte pergunta: como Jesus exalta as Escrituras? Em primeiro lugar, Jesus exalta as Escrituras ao dizer que a Escritura é infalível ao se referir a Ele. E nessa lição nós vamos ver dois tópicos. O primeiro, todo o Antigo Testamento profetizou acerca de Jesus. Versículo 44 está escrito assim: a seguir Jesus lhes disse: são estas as palavras que eu vos falei, estando ainda convosco. Importava que se cumprisse tudo o que de mim está escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então todo o Antigo Testamento profetiza acerca de Jesus. Os apóstolos passaram 3 anos com Jesus, ouviram a palavra de dia, de noite e de madrugada, mas esses homens eram tão fracos que eles não puderam sequer acreditar que Jesus ressuscitara. E abro um parênteses e digo, eles seriam aqueles que ficariam responsáveis por escrever tudo quanto ouviram de Jesus, escrever e explicar no que ficou conhecido como a doutrina dos apóstolos. Isso, irmãos, é mais uma prova de que a palavra de Deus, esse tesouro incalculável, ele está em vasos de barro. Nós somos vasos de barro, somos frágeis, qualquer coisinha quebramos. A palavra que é forte. E Paulo disse isso. Nós temos esse tesouro em vasos de barro.
2 Coríntios 4:7, fecha o parênteses. Aí Jesus disse assim: meus apóstolos, vocês se lembram das palavras que eu falei para vocês quando estava com vocês? Vocês se lembram? Eu falei do drama da paixão. Eu falei que quando chegasse em Jerusalém ia ser preso, ia ser julgado injustamente, ia ser condenado, ia ser crucificado, ia morrer e iria ressuscitar. Eu não falei para vocês? Tudo isso estava escrito lá no Antigo Testamento e tudo isso se cumpriu à risca. Vocês estão vendo como a Escritura é infalível? Tudo quanto ela afirmou ao meu respeito se cumpriu à risca. E a Escritura, meus irmãos, a qual Jesus se refere, é composta da lei de Moisés, como está escrito aqui no versículo 44, a lei de Moisés, os profetas e os salmos. Isso aqui, irmãos, é a divisão da antiga Escritura, do Antigo Testamento, segundo Jesus entendia. A lei de Moisés, o Pentateuco, de Gênesis a Deuteronômio, os salmos de Davi, 5 mais 1, 6, para 39, 33 livros ele chama de os profetas. Os demais 33 livros ele chama de os profetas. Então toda a Escritura do Antigo Testamento profetizava acerca de Jesus. E Jesus disse: tudo quanto ela disse a meu respeito se cumpriu à risca, de modo infalível. Você está observando que Jesus está exaltando as Escrituras, dizendo que ela é infalível? Ele diz que o tema da antiga aliança é Cristo, da antiga Escritura é Cristo. Versículo 46 ele disse assim, e lhes disse: assim está escrito lá no Antigo Testamento, que o Cristo havia de padecer e ressuscitar dentre os mortos ao terceiro dia. Toda a Escritura anuncia Cristo. O tema da Escritura é Cristo. Desde Gênesis, quando ouvimos aquela frase: façamos o homem conforme a nossa imagem, façamos. Quem? Nós façamos. Nós quem? O Pai, o Filho e o Espírito. Olha o Filho aí. Depois, em Gênesis 3,15, a semente da mulher, que é Cristo, está anunciada, aquele que esmagaria a cabeça da serpente. Em Êxodo, Jesus é o Cordeiro Pascal. Em Levítico, Jesus é o grande sumo sacerdote, aquele que tem acesso a Deus e nos conduz até Deus. Levítico mostra isso. Em Números, Jesus é aquela coluna de fogo que ilumina o seu povo no deserto, de noite, na escuridão da noite. De manhã, durante o dia, é aquela nuvem que protege o seu povo no deserto da vida, do sol causticante. Em Deuteronômio, Jesus é anunciado como grande profeta. Moisés disse: e há de se levantar um profeta semelhante a mim. A ele ouvireis, e acontecerá que todo aquele que não ouvir esse profeta será exterminado do meio do povo. Jesus está anunciado também em Deuteronômio. Em Josué, Jesus Cristo é aquele capitão das hostes de Israel, que coloca o povo para dentro da terra, que coloca os crentes para dentro do reino de Deus. Em Juízes, todos aqueles juízes eram figuras de Cristo, que é o grande juiz de toda a terra. Em Ruth, Jesus está representado por Boaz, o grande resgatador do seu povo. Jesus nos resgatou. Nos livros de Samuel, 1 e 2, Jesus é o grande profeta que reina sobre o seu povo naquele governo teocrático que conhecemos ali. Na história dos reis, livro dos reis e livro das crônicas, os 4 livros, Jesus é um rei davídico, cujo reino não terá fim, jamais terá fim. Em Neemias, ele é o reconstrutor das muralhas caídas que circundam e protege o seu povo. Em Esdras, ele é aquele que levantou o templo caído, o templo que havia sido destruído, e ele representa a presença do Senhor no meio do seu povo. Em Esté, ele é aquele Mordecai, aquele que deu instruções para proteger o seu povo de todos os seus inimigos. Em Jó, Jesus Cristo é apresentado como: eu sei que o meu Redentor vive. Ele é o grande Redentor. E no livro dos Salmos, Salmo 23, Jesus é o bom pastor, aquele que apacenta o seu povo. No Salmo 22, ele é o cordeiro que vai ser morto, e há uma descrição ali de todo o martírio de Jesus. E no Salmo 118 fala da sua ressurreição. No livro de Provérbios e Eclesiastes, Jesus é a nossa sabedoria.
Em Cantares ele é o noivo, aquele que é o noivo da noiva, a sua igreja. Em Isaías ele é o Deus forte, o Pai da eternidade, o príncipe da paz. Em Jeremias ele é aquele ramo da oliveira que floresce e dá esperança a Israel e dá esperança à sua igreja amada. Em Lamentações ele é aquele profeta que chora pelo seu povo rebelde. A semelhança do próprio Jesus já encarnado, quando postou-se diante da cidade de Jerusalém, disse: Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas. Quantas vezes quis eu ajuntar os seus filhinhos, como a galinha ajunta os seus pintinhos debaixo das asas, e não quisestes. Em Ezequiel, ele é aquele maravilhoso homem de 4 faces, mostrando a sua onisciência, a sua onipresença, a sua onipotência. Em Daniel, ele é aquele rei soberano que governa sobre os soberanos da terra, que esmaga o orgulho dos reis, que pensam que são e não são, como Nabucodonosor e Belsazar, que vituperaram o nome do Senhor. E em Daniel também, ele é aquele que livra o seu povo da boca do leão, livra o seu povo da fornalha, como fez com Sadraque, Mesaque e Abednego. E em todos os profetas menores, Jesus aparece de modo variável, de modo amoroso, de modo soberano, como esposo de sua igreja futura, e infiel, como em Oséias, como aquele que batiza com o Espírito Santo, segundo Joel explicou, como aquele que carrega o nosso fardo, como aquele que impulsiona as missões, que tem os pés formosos, mas também como aquele que vinga as transgressões, os transgressores da sua lei. Ele é apresentado ainda nos profetas menores como aquele que aviva a obra de Deus no meio dos anos, como aquele remanescente de Davi, e como filho da justiça que se ergue, trazendo cura para o seu povo nas suas poderosas asas. Jesus, ele está velado no Antigo Testamento, está revelado no Novo Testamento claramente, e por causa desse véu que está posto sobre ele lá no Antigo Testamento, os cristãos desavisados e ignorantes desprezam, irmãos, as palavras do Antigo Testamento, descartam o Antigo Testamento, criticam o Antigo Testamento. Leia de Mateus para frente. Há um grupo de homens que distribuem a Bíblia, só distribuem o Novo Testamento. Já induzem o povo a desprezar a antiga Escritura, numa atitude profundamente lamentável. Mas o cristão amadurecido é aquele que enxerga Jesus Cristo em cada página das Escrituras, pois ele sabe que toda a Escritura é divinamente inspirada e útil para tornar o homem santo e com uma doutrina convicta e sadia. E muito mais ele sabe que o próprio Jesus Cristo afirmou que o Pentateuco, os Salmos e os profetas, todos eles dão abundante testemunho de mim. Tudo que de mim está escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos Salmos. Como é que eu vou duvidar disso? Por isso devemos amar, ler, estudar, prezar toda a antiga Escritura, o Antigo Testamento, porque Jesus está ali, meus irmãos, vivo, agindo, orientando, ensinando, dando instruções, revelando as palavras da vida eterna, salvando pecadores da morte eterna. Por tudo isso, irmãos, o Antigo Testamento é infalível quando se refere a Jesus. Por isso que Jesus exalta a Escritura, ao dizer que a Escritura é infalível. Essa foi a primeira lição. Mas tem uma segunda lição. Como Jesus exalta a Escritura? Em segundo lugar, Jesus exalta a Escritura ao afirmar que ela só pode ser entendida mediante a ação divina. Versículo 45 está escrito assim: então lhes abriu o entendimento para compreenderem as Escrituras. Nós sabemos que esses homens que estiveram com Jesus eram homens iletrados, pescadores, homens rudes. Mas eles não deixaram de entender a Escritura, não é por conta da condição intelectual deles. É porque a Escritura só se entende mediante a ação divina. É por isso. Esses homens estiveram com Jesus durante 3 anos, todo o tempo, ouvindo a sua pregação, só vendo o seu ensino aqui, Eles ouviram as mais espetaculares profecias a respeito do Messias.
tiveram a oportunidade de presenciar o cumprimento delas. Eu estou vendo aqui, diante dos meus olhos, o cumprimento das profecias. Esses homens puderam dizer isso, mas nada disso os fazia compreender. Eles não conseguiam juntar o todo. A capacidade humana sozinha não pode compreender a palavra de Deus. É certo que esses homens, à medida que escutavam durante o dia, no final lá do expediente, eles se reuniam, ficavam discutindo aquilo que ouviram, discutindo a doutrina, o ensino. Eles tinham ali à disposição o maior dos consultores de todos os tempos para tirar qualquer dúvida, que era Jesus Cristo. Porém, eles não conseguiam compreender as Escrituras. Por isso que o texto aqui afirma que Jesus lhes abriu o entendimento para que compreendesse as Escrituras. O nome disso, meus irmãos, é iluminação. É nesse momento que o homem grita um eureka, na hora que o Espírito lhe abre o entendimento para compreender. Como Arquimedes, ele dá um brado, diz: eureka! Descobri, entendi. Na tarde desse domingo, desse primeiro dia da semana, Jesus já havia feito essa mesma tarefa com aqueles 2 discípulos de Emaús. Jesus havia aberto o entendimento deles. Quando estava com eles à mesa ali, no partir do pão, eles reconheceram que era Jesus que estava com eles ali, que tinha caminhado com eles, que tinha feito aquela exposição maravilhosa de toda a Escritura acerca dele mesmo. E agora Jesus está repetindo a mesma ação, agora em favor dos apóstolos, os 11, que também estavam somente ali no exercício intelectual, sabe, irmãos? Sem compreender as Escrituras do ponto de vista espiritual. Tudo quanto eles ouviram acerca da Escritura ganhou um novo sentido. De repente, naquela hora, quando Jesus lhes abriu o entendimento, eles disseram: é isso, né, que queria dizer, e nós ouvimos tanto e não conseguíamos compreender. Eles passaram a entender com os olhos espirituais, pois tiveram a mente e o coração abertos, iluminados por Deus. As Escrituras são assim mesmo. Por isso que costuma-se dizer que a Escritura tem 2 características, ou é classificada de 2 formas. A primeira é um livro como qualquer outro. Como assim? Tem capa, tem páginas numeradas, tem letras, tem índice. Um livro como qualquer outro. Mas em segundo lugar, a Escritura é um livro como nenhum outro. Porque o seu entendimento vai além do entendimento intelectual. Só pode ser entendido pela ação de Deus, exclusivamente. Isso quer dizer que a Escritura só pode ser entendida do ponto de vista espiritual se Deus iluminar a mente e o coração daquele que lê ou daquele que escuta. Enquanto a pessoa lê, enquanto a pessoa escuta, e segundo a vontade soberana de Deus, o Espírito de Deus, de modo soberano, abre-lhe os olhos espirituais, para que ele compreenda o sentido exato, espiritual, daquilo que está escrito. E isso advém da fé. Isso é extraordinário. Isso de modo nenhum é comum ou ordinário. Isso é extraordinário, é sobrenatural. Por isso que Davi disse assim: abre, Senhor, os meus olhos, para que eu compreenda as maravilhas da tua lei. Salmo 119, 18. Abre, Senhor, os meus olhos, para que eu compreenda as maravilhas da tua lei. O apóstolo Paulo, ele quando escreveu a carta para os irmãos da igreja de Corinto, ele diz que o Espírito do Senhor escuta o ensino de Deus e aplica nos corações dos crentes. Quer dizer, ele toma o ensino de Deus o Pai e aplica no coração dos crentes. 1 Coríntios capítulo 2, segure Lucas e veja 1 Coríntios capítulo 2, versículos 2, 12 e 13. 1 Coríntios 2, 12 e 13. Ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus, para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. Disto também falamos, não em palavras ensinadas pela sabedoria humana,
mas ensinadas pelo Espírito, conferindo coisas espirituais com espirituais. Então o apóstolo está dizendo que Deus, o Espírito, ouve do Pai e nos ensina. Isso é iluminação. Por isso que quando Paulo escrevia as suas cartas, ele sempre batia nessa tecla, para que o povo não confiasse na sua presunção, no seu grau intelectual. Ah, eu sou doutor, eu sou formado, eu entendo mais do que aquele que só tem o Mobral. Não, isso não pode acontecer. E Paulo sempre bateu nessa tecla. Qualquer pessoa, lendo ou escutando a palavra de Deus, se não souber ler, até se não souber ler, mas escutando, sendo iluminado pelo Espírito, ele compreende mais do que qualquer sábio. Em todas as cartas Paulo dizia isso. Em Efésios capítulo 1, versículos 15 a 19, Paulo disse assim, Efésios 1, de 15 a 19: por isso também eu, tendo ouvido a fé que há entre vós no Senhor Jesus, e o amor para com todos os santos, não cesso de dar graças por vós, fazendo menção de vós nas minhas orações, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele, iluminados, olha aí a palavra, iluminados os olhos do vosso coração, para saberdes qual é a esperança do seu chamamento, e qual a riqueza da glória da sua herança nos santos, e qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder. Isso significa que sem a ação do Espírito de Deus, não haverá qualquer proveito espiritual quando alguém lê a Escritura ou quando alguém escuta a pregação da verdade. Não há. Quando ele escreveu a segunda carta à igreja de Corinto, e ele se referia aos judeus que se apegavam apenas à letra da lei, sem considerar a ação do Espírito de Deus, Paulo diz que eles estavam cegos e permaneciam cegos até o dia de hoje, porque aqueles fariseus eram muito intelectuais, eram especialistas da lei, doutores da lei, eram homens que estudavam de dia e de noite, eram homens sábios como nenhum de nós pode ser ou pode imaginar, mas eles confiavam nesse intelectualismo, nessa capacidade pessoal intelectual, e se arvoravam o direito de compreender a Escritura mais que qualquer outra pessoa. E Paulo disse, olha, até hoje, quando eles leem a Escritura, estão com um véu posto na face deles, eles não conseguem compreender a Escritura do ponto de vista espiritual, não conseguem, porque a Escritura não é entendida dessa forma, ela só é entendida se Deus agir. 2 Coríntios capítulo 3, a partir do versículo 12: tendo pois tal esperança, servimos de muita ousadia no falar, e não somos como Moisés, que punha véu sobre a face, para que os filhos de Israel não atentassem na terminação do que se desvanecia. Mas os sentidos deles se embotaram, pois até o dia de hoje, quando fazem a leitura da antiga aliança, que é o Antigo Testamento, o mesmo véu permanece, não lhe sendo revelado que em Cristo é removido. Mas até hoje, quando é lido Moisés, Pentateuco, o véu está posto sobre o coração deles. Eram homens intelectuais em extremo, mas eles não conseguiam compreender a Escritura, porque eles confiavam na capacidade intelectual e desprezavam o Espírito de Deus, não buscavam depender do Espírito de Deus. E por que acontece isso, irmãos? Porque eles se apegam somente à letra da lei. Não entendem que a Escritura só pode ser entendida do ponto de vista espiritual se houver ação de Deus. Sem Deus nada é feito. Sem o Espírito de Deus agindo no pecador, tudo quando ele escuta ele tem como loucura. 1 Coríntios 2,14, aquele versículo famoso, onde Paulo deita por terra qualquer tipo de livre-arbítrio. 1 Coríntios 2,14, Paulo disse assim: ora, o homem natural, quer dizer, o homem não convertido, não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Então isso significa que ele toma a Bíblia,
lê, ou mesmo escuta uma pregação, um homem natural. Porém, se não houver uma ação iluminadora do Espírito de Deus, tudo quanto ele ouviu ou leu, como é que ele considera? Loucura. Mas os pregadores arminianos estão dizendo aí, aceite Jesus, aceite Jesus. E a Escritura diz, ele não aceita as coisas do Espírito de Deus, ele não aceita. Mas os pregadores dizem, aceite Jesus. E a Escritura diz, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus. E quando ele escuta aquilo lhe parece loucura. 1 Coríntios 1,18, Paulo emendou e disse assim, certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, poder de Deus. Então há um profundo contraste entre o que tem a mente iluminada por Deus e o que não tem. Aquele que tem a mente iluminada por Deus, ele escuta, entende, tem os olhos e o coração iluminados e se regozija. Mas o que não tem a mente iluminada por Deus, ele escuta a palavra de Deus e diz, isso é loucura, esse pregador é um louco, isso que ele está dizendo é loucura. É um contraste tremendo, irmãos. Enquanto algumas pessoas consideram a pregação da palavra como loucura, outros a consideram como poder de Deus em ação, salvando pecadores. Para nós que somos salvos, a palavra é o poder de Deus. Que diferença, né, irmãos? Então somente pela ação divina é que alguém pode compreender as Escrituras de modo proveitoso, do ponto de vista espiritual, e ser salvo. É nesse ponto, irmãos, que caem os intelectuais, caem os estudiosos, os professores universitários, os sábios e entendidos desse mundo, porque eles confiam apenas em si para compreenderem as Escrituras. E Jesus disse, nada feito, a Escritura é do meu Pai, e Ele revela pela iluminação do Santo Espírito. Se meu Pai não revelar, não tem proveito. Por isso que Ele abriu o entendimento dos apóstolos para que eles compreendessem as Escrituras. Essa foi a segunda lição. A primeira lição, Jesus exaltou a Escritura ao dizer que ela é infalível, quando se referiu a Ele nas profecias. Em segundo lugar, Jesus exaltou as Escrituras ao dizer que ela só pode ser compreendida pela ação do Espírito de Deus. E em terceiro lugar, como Jesus exalta as Escrituras? Ao ordenar a continuidade da pregação da Escritura. Se a palavra de Deus é sua preciosidade, se a palavra de Deus é a coisa mais importante para Ele em todo o tempo, então ela precisa ser anunciada a todo mundo. Aquilo que Deus tem de mais precioso deve ser conhecido de todas as pessoas. É do maior interesse de Deus que isso aconteça. E para que isso seja uma realidade, nós veremos alguns tópicos. O primeiro tópico, os crentes são os operários dessa tarefa. Versículo 48, Jesus disse, vós sois testemunhas destas coisas. Está vendo? Você é o operário dessa tarefa. Os apóstolos e os crentes daquele tempo, eles andaram com Jesus, ouviram os ensinamentos de Jesus, eles escutaram as profecias, e eles foram testemunhas de que Jesus ressuscitou. Os crentes daquele tempo tiveram um entendimento aberto para compreender as Escrituras e se tornaram testemunhas do Senhor. Vocês são testemunhas destas coisas, Jesus disse. Mas conosco também se dá do mesmo jeito. Ouvimos as profecias? Sim. Sabemos do seu cumprimento? Sim. Experimentamos Jesus ressuscitado na nossa vida diária? Sim. Ele vive em nós? Sim. Dessa forma, igualamos-nos aos irmãos que estiveram com Jesus no seu tempo aqui na terra. Estamos nivelados com eles. Isso também nos torna testemunhas dele. Ele olha para nós e diz, vocês também são testemunhas dessas coisas. É para nós, irmãos, que ele dirige essa declaração. Vós sois testemunhas destas coisas. Isso significa que nós temos a incumbência de espalhar a Escritura, espalhar a palavra, espalhar a pregação, porque nós somos as testemunhas destas coisas. Nós somos, vamos dizer, a turma da vez.
Somos a turma da vez. Aqueles crentes de lá morreram. Os crentes da geração seguinte morreram. Os crentes das gerações que se sucederam morreram. A geração que está viva é essa aqui. Nós somos a geração da vez. E quando nos lembramos da palavra testemunha, ou que a palavra testemunha é a mesma palavra usada para mártir, de martírio, nós entendemos que precisamos pregar a Escritura até o ponto de morrer, caso seja necessário. Jesus disse que nos considera suas testemunhas em Jerusalém, na Judéia, Samaria e até os confins da terra. Hoje nós somos testemunhas em Caruaru, em Pernambuco, no Brasil e no mundo. Basta colocar um CD da pregação na internet, que nós estamos pregando também ao mundo. E essa ordem, irmão, não é opcional. Aliás, não existem ordens opcionais. Ordem é para ser cumprida. E se há ordens revestidas de imensa gravidade na Escritura, de imensa solenidade, essas ordens elas giram em torno de missões, de evangelização, de pregar a Escritura, difundir, espalhar, tornar conhecida a Escritura. A preciosidade de Deus, que é a sua palavra, precisa ser conhecida dos homens pela pregação, pelas missões, pela evangelização, pelo falar, pelo distribuir a Escritura. E quem se atrever a desobedecer essas ordens sofrerá duras penas. Jonas, vem cá, vai para Nínive pregar a minha palavra. Jonas achou-se na ousadia de tomar o caminho inverso, fugiu da ordem de Deus, e Deus foi buscá-lo, primeiro no navio, depois no fundo do mar, depois no ventre do peixe. Pegou Jonas pela beca e colocou ele no rumo de Tarsis, de Nínive, e ele foi. Jesus afirmou: se esses se calarem, as próprias pedras clamarão. Lucas 19, 40. Quando ordenou aos crentes irem por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura, Jesus disse: eu vou estar com vocês todos os dias. Se lembrem disso. Vou estar com vocês todos os dias. E significa que Ele vai estar conosco, tanto para nos abençoar quando pregarmos, como para nos punir quando desobedecermos. Não pense que Ele está conosco só para ajudar, não. Para ajudar e para punir. Foi lembrando dessas palavras que Paulo disse: ai de mim, se não pregar o Evangelho. Ai de mim. 1 Coríntios 9,16. E ele disse: olha, pregar o Evangelho para mim não é nenhum favor que eu estou fazendo, não. É uma obrigação que pesa sobre mim. Segure Lucas, veja 1 Coríntios 9. 1 Coríntios capítulo 9, versículo 16. Ele disse assim: se anuncio o Evangelho, não tem de que me gloriar, pois sobre mim pesa essa obrigação, porque ai de mim se não pregar o Evangelho. Irmãos, você não tem nenhum motivo para se gloriar, como se estivesse fazendo um favor a Deus quando você prega. Fique certo do seguinte: se você pregar, fique com aquela consciência de inutilidade. Eu sou servo inútil, só estou fazendo o que é para fazer, e muito mal. Diga assim, não se glorie não. Eu e você temos a obrigação de pregar, de espalhar a Escritura pela pregação. Nós somos os operários dessa tarefa. Deus ordenou a continuidade da pregação da Escritura. Se ela é a sua preciosidade, irmãos, Ele tem que a espalhar mesmo, de torná-la conhecida, difundi-la. E os operários dessa tarefa somos nós. Ele vai só testemunhar dessas coisas. Está na mão de vocês a tarefa. Daí podemos ter um vislumbre da imensa responsabilidade que temos no desempenho dessa tarefa. E também com aquilo que podemos contar caso desobedeçamos. Podemos estar certos das punições. Então os crentes são os operários na tarefa de dar continuidade à pregação da Escritura. E o segundo tópico é que nós somos encorajados a pregar todo o conteúdo, viu?
A gente tem que ir pregar, mas pregar o quê? Todo o conteúdo, versículo 47. E que em seu nome se pregasse arrependimento para a remissão de pecados a todas as nações, começando de Jerusalém. Então aqui está escrito que precisamos pregar aos pecadores o quê? Que se arrependam. Irmãos, essa mensagem é a mais indigesta para o pecador ouvir. Porque o pecador está lá confortavelmente atolado na sua vida de pecado, fazendo o que mais gosta, cumprindo todos os desejos da carne. Aí de repente chega alguém para lhe dizer que ele está em plena transgressão da lei de Deus e que tem que deixar esse modo de proceder com urgência. Veja que mensagem você tem que levar. Chega alguém para lhe apontar seus atos estão em desconformidade com a vontade de Deus, que dessa forma você é classificado por Deus como um transgressor, pecador, e que precisa mudar imediatamente de atitudes. Essa é a mensagem que você vai levar, viu? É essa a mensagem. Quem em seu nome se pregar seu arrependimento. Você vai dizer ao pecador: você precisa deixar de roubar, precisa deixar de mentir, precisa deixar de sonegar o imposto, você precisa deixar de sonegar o imposto, você precisa deixar de maltratar o próximo, precisa deixar de ganhar dinheiro ilícito, de fornicar, de traficar drogas, de ser receptador de cargas roubadas ou mercadorias contrabandeadas. Você precisa deixar tudo isso. É a mensagem que você vai levar. E quem em seu nome se pregasse arrependimento. A Escritura ordena que preguemos todo o desígnio de Deus. Jesus prometeu que estaria conosco todos os dias nessa tarefa. A Escritura ordena que oremos para sermos livres de homens maus nessa tarefa. Paulo disse: irmãos, eu vou sair para pregar. Ele disse à igreja de Tessalônica: eu vou sair para pregar. E eu sei que nem todos recebem fé para crer. Então os homens maus, eles nos farão mal. Então orem para que sejamos livres dos homens maus, porque a fé não é de todos, segundo Tessalonicenses 3:2. Aqueles que não receberem fé para crer e ouvirem a minha pregação, eles vão me bater, eles vão me surrar, eles vão me perseguir e eles vão querer me matar. Então orem para que Deus nos livre, eu e minha equipe. Assim também você tem que orar: Senhor, livra-nos do mal. Mas precisamos, irmãos, pregar o arrependimento, que os homens precisam deixar o pecado. Precisamos ainda dizer aos homens que essa é a única forma que eles podem encontrar para terem os seus pecados remitidos. Isto é, precisamos dizer a eles que eles só serão desobrigados da penalidade do pecado que cometem por meio de Jesus. E quem em seu nome, no nome de Jesus, se pregasse, diz o verso aqui, que é o único que pode pagar pelo nosso pecado, é o único que pode remir o nosso pecado. E Jesus ainda ordenou que a pregação fosse estendida a todas as nações, agora começando aí, viu, em Jerusalém. Sabe o que é que Jesus está querendo dizer com isso? Ele ordenou que a pregação fosse começada do lugar onde o cristianismo foi mais aviltado, sofreu a maior derrota aparente, o maior fracasso, o local onde os inimigos do Senhor eram em maior número, o local onde os apóstolos fugiram covardemente e eram tidos como homens vil e desprezíveis, sem qualquer credibilidade. Comece a pregar por aí, Jerusalém, aí depois estendam pelo resto do mundo. Foi a ordem dele. Agora, irmãos, para isso transcorrer ou ocorrer, teria que acontecer algo que mudasse o status quo daqueles crentes dos apóstolos. Esse é o terceiro tópico. Somos ordenados a pregar no poder do Espírito. É o que está escrito no versículo 49. Eis que envio sobre vós a promessa de meu Pai. Permanecei, pois, na cidade, até que do alto sejais revestidos de poder. Ora, se nem para compreender a Escritura nós podemos fazer sozinhos, quanto mais para pregar a Escritura nós podemos fazer baseados na nossa capacidade pessoal, no poder do nosso intelectualismo. Mas não podemos mesmo. Tarefa dessa magnitude tão grandiosa
precisa ser feita no poder de Deus. Senão, nada feito. Ninguém é enviado a pregar a palavra de Deus como alguém é enviado para dar uma aula de matemática, de geografia, de gramática, de física ali no colégio. Não é dessa forma. O evangelho que queremos transmitir é muito mais do que uma simples teoria correta. Muito mais. O evangelho que nós transmitimos, irmãos, é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. É algo sobrenatural. É algo vivo, que salva, mas também condena. E nós não podemos cumprir essa tarefa sem estarmos no poder do Espírito do Senhor, conforme Jesus disse aqui. Agora fiquem esperando o revestimento, para poder começarem a pregar. Foi dito lá inicialmente. A nós é dito, enchei-vos do Espírito, o tempo todo. Por isso que Pedro, cheio do Espírito, pregou em Atos 2. Em Atos 7, Estevão, transbordando do Espírito, pregou. E Jesus disse, o Espírito do Senhor está sobre mim. Como então podemos nos atrever a realizar essa tarefa? Se estamos revestidos do poder de Deus? Não podemos. Não podemos. E esse é o motivo da nossa estagnação, da nossa esterilidade, da nossa infrutuosidade, do nosso fracasso como crentes, pregadores da palavra. Eu concluo, irmãos, com algumas aplicações. A primeira, qual é o seu conceito acerca do Antigo Testamento? Você reconhece que Moisés, os profetas e os salmos, isto é, todo o Antigo Testamento, anunciam Cristo? Ou você acha o Antigo Testamento um enfado? Torra a paciência de ler. É assim que você vê o Antigo Testamento? Se pudesse, arrancaria essas páginas da sua Bíblia? Não serve de nada aqui. Genealogias, mitos. É assim que você vê? Se você pensar assim, você é um crente completamente despreparado na Escritura. Você é superficial. E você está inadequado para pregar a palavra a quem quer que seja. Se você pregar, você na verdade vai ser uma falsa testemunha. Vai ser uma testemunha negativa, porque você vai estar pregando a palavra de Deus, ensinando errado aos homens. Olhe, não lê o Antigo Testamento, não, lê só o Novo. Quantas vezes você já disse isso? Tenho certeza que já disse. Comece de Mateus para frente, não lê o Antigo, não. É bem possível que você já tenha dito isso, provando a sua ignorância, sua inadequação para instruir outros na palavra de Deus. É aquilo que se aplica: um cego guiando outros, ambos cairão no barranco. Se você pensa dessa forma, você está completamente inadequado. Antes você precisa entender, meu irmão, que toda a Escritura é inspirada, inclusive o Antigo Testamento. Quando Paulo diz que toda a Escritura é inspirada por Deus, em 2 Timóteo 3,16, ele estava se referindo à Antiga Escritura, ao Antigo Testamento, porque não tinha nada do Novo Testamento escrito ainda. Você precisa enxergar que todas as profecias do Antigo Testamento apontavam para Cristo e se cumpriram à risca, sem nenhuma falhar. Leia cada livro, enxergue Cristo ali, como expusemos aqui nesta noite, rapidamente, pelos livros do Antigo Testamento. Segunda aplicação: entenda, pratique e ensine que o entendimento da Escritura não é pela intelectualidade de ninguém. Entenda isso. Meu filho, você já tem o 2º grau, já está crescidinho, já tem muito entendimento para entender a Escritura. Tem não. Meu filho, você concluiu o 3º grau, já é um doutor, aos 21 anos, 22 anos. Leia a Escritura para você se tornar um expert. Vai se tornar, não. Não é por aí o caminho que se entende a Escritura. Dependemos da iluminação do Espírito de Deus. Ninguém é sábio e entendido o suficiente para ter o conhecimento espiritual que a Escritura pode conceder. É preciso compreender, irmãos, que a Escritura nivela todos os homens por baixo nessa tarefa. Sábios e ignorantes, letrados e indoutos, nenhum deles pode compreender a Escritura se o Espírito de Deus não lhe iluminar os olhos e o coração. Então isso nivela todos os homens, deixa todos os homens no mesmo nível.
Você é dependente de Deus, você que é ignorante, você não sabe ler. Você que é letrado, você que é um literata, você que é um expert nas letras, você não tem capacidade nenhuma de entender a Escritura do ponto de vista espiritual. É assim que Deus diz, você depende de Deus. Se Ele não lhe iluminar os olhos, você nunca compreenderá as Escrituras. Então isso evita a vanglória pessoal, evita o orgulho, evita a presunção, porque nessa matéria, irmão, não existe sabedoria humana. Todos são igualmente deitados ao pó. E eu pergunto, você tem tido a mente iluminada? Ou você tem lido pelo seu intelectualismo, querendo conhecer e se inchar de tanto conhecimento, sem nada prático, sem nada produtivo, frutuoso? Terceira aplicação. Você é responsável direto pela pregação do Evangelho. Você é responsável direto por anunciar aquilo que Deus tem de mais precioso, que é a sua palavra. Aquilo sobre a qual Ele disse, eu velo sobre a minha palavra para cumprir. E tem mais, Jesus já lhe deu ordens de sair e pregar. E foram ordens claras e foram ditas com a maior solenidade. Nunca você deve esperar novas ordens para sair e pregar. Não espere. Se você esperar, você está se mostrando um grande irresponsável. Estou esperando novas ordens para sair e pregar. Você está acomodado no seu pecadinho, está acomodado na sua preguiça. E eu digo, olhai de você se não cumprir essa ordem. Seu campo de ação missionária, sabe qual é? Sua casa. Comece pela sua casa, em Jerusalém, né? Junto à sua família. Depois no seu trabalho, que é a Judéia. Depois na vizinhança, que é Samaria. E depois aí aos confins da terra. A quem você conhecer, a colegas antigos, amigos de escola, que você ainda se conecta com eles hoje. Não se cale, não se negue a pregar. Se você se calar, olha, as pedras vão fazer a obra no seu lugar. E você vai ser considerado pior do que uma rocha inerte. Vai ser considerado de mais dura cerviz do que uma rocha o é. Tem mais, será duramente punido. Os marteletes vão lhe furar e vão lhe detonar. E as rochas que clamam vão ficar. Porque você está desprezando aquilo que Deus tem de mais precioso, que Ele vela sobre ela para cumpri-la, que é a sua palavra. Lembre-se de Jonas, viu? Lembre-se de Jonas. Irmãos, então Jesus exaltou a Escritura, colocou-a no mais alto grau. Exaltar é colocar acima de tudo. Ele anunciou que ela é a preciosidade do seu Pai, e Ele é a própria palavra, o Verbo encarnado. Por isso que Ele viveu, pensou, agiu, ensinou, reagiu, pregou, tudo de conformidade com a Escritura. Ele não fugiu da Escritura. Como seria bom se nós falássemos pela Escritura? E a Escritura manda, se alguém fala, fale de acordo com os oráculos de Deus. Mas nós temos desprezado isso. Que nós então pensemos em que escala de valores temos colocado a Escritura. Para o Senhor é prioridade, para mim não tem sido, mas vai ser. Afim, irmãos, não sermos achados em falta, né? E sofremos todos aqueles castigos prometidos aos desobedientes, que se calam e não valorizam a palavra de Deus como Ele valoriza e como Ele nos manda valorizar. Que Deus nos ajude nessa